Boa noite mais uma vez. Podemos dar continuidade aos nossos estudos no Evangelho de Mateus e hoje trataremos do trecho do texto que se encontra em Mateus, capítulo 8, verso 18 ao verso de número 27. Vamos ler? Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus mortos. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco estava varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos orar? Santo Deus, nós agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá, pela alegria de sermos sustentados pela Tua Palavra e de sermos alimentados por ela continuamente. Sê conosco, Senhor, e fortalece o Seu povo, ainda que nesse momento difícil, aliás, principalmente nesses tempos difíceis, nos ajuda, nos fortalece, esteja nos amparando em meio às nossas debilidades. Assim nós rogamos, em o nome de Jesus Cristo. Amém. O que significa seguir a Jesus? Como você responderia essa pergunta? O que é seguir a Cristo? Seguir a Cristo é ir à igreja? Seguir a Cristo é ler algumas páginas da Bíblia todos os dias, fazer algumas orações, dar o dízimo? O que é seguir a Cristo? Seguir a Cristo é lembrar dele? Nesse texto nós recebemos algumas lições do nosso Senhor. E em primeiro lugar, o Senhor nos faz uma advertência aos que querem seguir a Jesus. Uma advertência essa que nós devemos então observar. Na primeira parte desse versículo, encontramos um notável exemplo de sabedoria do nosso Senhor ao tratar com aqueles que manifestavam o desejo de segui-lo. Chega uma primeira pessoa ali e demonstra realmente o interesse de seguir ao Senhor, um escriba, que era alguém que era conhecedor da palavra e que fala: Senhor, eu vou te seguir. Mas o nosso Senhor, ele conhece os corações, e ali é certo que o Senhor perscrutou, sondou o coração daquele homem, e a resposta dele foi admirável. O Senhor fala: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E, resumindo, ele fala: olha, você está pensando que me seguir vai lhe conceder mordomias? Você está enganado. Isso não vai trazer notoriedade, não estará trazendo nada favorável, mas sim perseguições, dificuldades, com certeza. O verdadeiro cristão tem essa certeza que uma vida piedosa é uma vida que certamente passaremos muitas dificuldades, seremos perseguidos, seremos humilhados e tratados realmente com indiferença. Porque uma vez que somos seguidores de Cristo, somos desse reino de luz, o mundo não nos tratará com bons olhos, uma vez que o mundo jaz em trevas.
Um outro discípulo se apresenta logo em seguida pedindo que fosse primeiro sepultar o seu pai. E quando eu era pequeno eu li esse texto e falava assim, poxa, mas por que Jesus não deixou esse homem sepultar o pai? Depois ele poderia segui-lo. Mas, na verdade, o contexto aqui diz respeito a uma pessoa que fala, olha, deixa eu ir para casa dos meus pais, deixa eu viver com meus pais, deixa eu conviver um bom tanto. Depois que eles morrerem, eu te sigo. E o Senhor, então, repreende e fala, segue-me, e deixa aos mortos os sepultar seus mortos. Ou seja, aqueles que são ímpios, deixa os ímpios sepultar os seus ímpios. Há algo de profundamente impressionante em ambas as respostas. Elas deveriam ser devidamente consideradas, observadas por todos os que confessam serem cristãos. Os ensinamentos são claros. As pessoas que dizem ser verdadeiros discípulos de Cristo deveriam claramente ser advertidas a calcular o custo, antes de começarem a jornada, a carreira cristã, analisar se estão preparados para suportar as dificuldades, estão prontos para carregar a cruz. Se assim não é, se assim não tem essa capacidade, se não estão preparados para isso, tais pessoas não estão aptas nem para começar essa jornada com Cristo. Também seguir a Jesus não traz comodidades, como vimos no texto. O Senhor não dá nenhuma comodidade, facilidade. Na verdade, aqui nesse mundo, nós não temos uma coroa de ouro, mas uma coroa de espinhos. A coroa dourada nos aguarda na eternidade. Requerer prioridades. As respostas de Jesus nos ensinam claramente que há ocasiões em que o cristão precisa literalmente desistir de tudo por amor a Cristo. Como esse homem que pede ali para sepultar seu pai, ou então o Senhor exige, não, espera, o que é mais importante? O reino de Deus? Então busque em primeiro lugar o reino de Deus. Então o Senhor coloca ali em questão. Os discípulos em outro momento falam, Senhor, nós deixamos ali nosso serviço, nós deixamos família, nós deixamos muitas coisas por Ti. E Jesus pega e fala, olha, certamente vocês vão receber o cêntuplo. E nós paramos para pensar, nós somos acudidos quando necessitamos pelos nossos irmãos, naquilo que necessitamos, de forma física, espiritual. Se vamos no outro lado do mundo, lá no Japão, tem crentes, tem evangélicos lá, tem cristãos verdadeiros lá. Em onde quisermos, nós temos o cêntuplo de irmãos, irmãs, mães, nós temos ali realmente recursos, que tem aqueles santos que acodem aos necessitados. Nós vemos então realmente que o Senhor cuida de nós e não nos desampara, ainda que nós deixemos de várias coisas por amor a Ele, de forma alguma Ele nos desamparará. Seria bom se essas palavras fossem mais constantemente relembradas nas igrejas. Tal lição tem sido por demais negligenciada por vários ministros do Evangelho, por várias pessoas que têm sido admitidas à comunhão da igreja sem jamais terem sido advertidas a calcular o preço. São poucas aquelas que são advertidas e falaram, olha, ser cristão, ser evangélico, ser um crente não é um mar de rosas. Pense mais nos espinhos da rosa. Tem as suas dificuldades, tem os seus labores, as suas batalhas. É o bom combate, o combater o bom combate. E temos que sermos verdadeiros para aqueles que dizem, quero ser cristão, quero comungar da mesma fé. Nós não podemos esconder, maquiar de forma alguma o evangelho, ser evangélico. Cuidemos para nada esconder aos recém-convertidos e as pessoas que agora estão começando a buscar a Deus. Não deixemos que essas pessoas tenham falsas expectativas. Podemos dizer-lhes que receberão, como disse anteriormente, uma coroa de glória, mas no fim da jornada. Por isso, Moisés mesmo disse que preferia
passar todas as dificuldades naquele momento da sua vida, ele rejeitou as glórias, os labores, as benesses ali do Egito, as coisas agradáveis, as comidas, os manjares, aquela vida de luxo ali do Egito, ele desprezou tudo, porque ele almejava algo maior, o galardão celestial. Ele via algo mais precioso do que essa vida passageira na qual nós aqui passamos, vivemos. Certamente há um caminho de cruz, um caminho que dia após dia temos que nos negar, tomar a cruz e seguir ao Senhor. Uma realidade também, em segundo lugar, é que a fé salvadora com frequência está cheia de muitas fraquezas e instabilidade. Ainda que a pessoa seja verdadeiramente salva, ela não está isenta de demonstrar fraquezas, instabilidades na sua fé, demonstrando ali altos e baixos. Essa é uma lição que nos deixa humilhados, mas que é de fato benéfica para as nossas vidas. O texto nos apresenta Jesus e os discípulos atravessando o mar da Galileia. Como já disse em outras vezes, o mar da Galileia, na verdade, é um grande lago, cercado por montanhas. E os ventos que descem ali dessas montanhas mudam, transformam a realidade ali daquele grande lago muito rapidamente e gera grandes tempestades ali naquele lugar. E assim aconteceu. Eles estavam atravessando, sobreveio uma grande tempestade, eles ficaram morrendo de medo de morrerem, de perecerem ali. E Jesus estava dormindo. Jesus estava dormindo. Eles clamam: Mestre, não te importa que nós morramos, nós pereçamos? E o Senhor, então, diante daqueles discípulos atemorizados ali, que gritavam por socorro, ele atende ao pedido de uma forma ali mansa, agradável, doce. Ele acalma ali a tempestade e diz as Escrituras Sagradas que se fez grande bonança. Ao mesmo tempo, ele gentilmente adverte a ansiedade dos seus discípulos. Por que sois tímidos, homens de pequena fé? Por que sois tímidos? E nós não passamos pelo mar da Galileia, mas nós passamos por outras adversidades, por outros perigos verdadeiros, perigos físicos, que nos atemorizam, nos assustam, nos deixam ansiosos, e nós deveríamos meditar nessas palavras do Senhor. Porque sois tímidos, homens de pequena fé. O Senhor não dormita nem dorme o guarda de Israel. O nosso Senhor Jesus foi verdadeiro homem, e é claro que ele cansava e tinha ali que descansar, como todos, dormia, foi 100% homem, mas era 100% Deus. E assim nós vemos pessoas que verdadeiramente são fiéis ao Senhor, que amam o Senhor, que temem a Cristo, que têm verdadeira fé, mas que passam por temores. Quantos têm graça suficiente para se voltarem a Jesus em cada dificuldade, clamando: Senhor, salva-nos? E ainda não têm graça suficiente para ficar inquietos na hora difícil e confiarem que tudo está bem. Verdadeiramente, o crente tem razão de estar sempre cercado de humildade. Nós devemos constantemente rogar ao Senhor que nos ajude, nos revista de humildade. Assim como 1 Pedro 5,5 nos fala. Nós não devemos ser orgulhosos, pensando que damos conta da situação, de forma alguma. Necessitamos continuamente sermos fortalecidos, amparados por Cristo, porque sem Ele estamos fadados à destruição. Que a nossa oração seja: aumenta-nos a fé. Sempre faça parte das nossas orações cotidianas.
aumenta-nos a fé, fortalece-nos, vivifica-nos. Talvez nunca conheçamos a fraqueza da nossa fé enquanto nós não formos colocados na fornalha da tribulação, da ansiedade. Quando estamos mais fracos, nós percebemos mais o poder de Deus, percebemos mais nitidamente que somente Ele é quem nos sustenta de fato. Assim, Paulo foi permitido a ele sofrer ali o espinho na carne, e depois que ele roga por 3 vezes que o Senhor tire aquela adversidade da vida dele, o Senhor responde: minha graça te basta. E, na verdade, o poder se aperfeiçoa em meio à fraqueza. O poder é visto em meio à fraqueza. Quando fraco, percebemos que somos, na verdade, fortalecidos. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu não tudo posso porque sou forte. Eu tudo posso porque tenho o Deus Todo-Poderoso que me assiste, que me ampara, que me sustenta, que vem em meu auxílio por amor. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Nele esperarei. Felizes os que descobrem por experiência que sua fé é capaz de resistir ao fogo e que podem então, como Jó, falar tais palavras: ainda que ele me mate, nele esperarei. Ainda que apareça suja e passemos por qualquer situação, confiarei nele, permanecerei nele. Seja um bom momento, um momento de adversidade, se eu estiver passando por um momento de saúde, de alegrias, de muita sorte, de uma fartura sem tamanho, ou num momento de escassez, de doença, de fraqueza, em todo momento que confiemos no Senhor. Concluindo, temos grande razão para agradecer a Deus por Jesus, o nosso sumo sacerdote, o nosso Senhor, Jesus que é o nosso supremo, soberano intercessor. Ele é muito bondoso, compassivo, ele é terno de coração, ele é amoroso, e ele conhece a nossa estrutura, conhece as nossas fraquezas, e ele leva em conta as nossas fraquezas, ele nos assiste, como vimos anteriormente, ele assiste ali no momento da enfermidade, e não importa ali a pessoa que estava doente, necessitada ali, o Senhor vai e purifica o leproso, o Senhor acode a todos aqueles que vão até Ele, que o buscam. Certamente não batem, não dão com a porta na cara de forma alguma. O Senhor sempre vem ao nosso socorro. Ele é o Deus presente, Ele é o Deus amoroso. O nosso Senhor, Ele não lança o seu povo fora, Ele não despreza, Ele se compadece mesmo dos que repreende. Ainda que Ele pegue e nos repreenda, ainda que Ele esteja nos advertindo quanto à nossa fraqueza, a nossa ansiedade, os nossos temores, ainda assim, ainda que Ele nos advirta, ainda que Ele nos chame a atenção para que nós não nos comportemos dessa forma, ainda assim o Senhor está ali nos amparando. A oração, mesmo de pequena fé, é ouvida e obtém resposta. Ainda que aqueles que com pouca fé clamam ao Senhor, ainda que pequenos homens, cheios de falhas, podemos ter certeza que o nosso Senhor não nos rejeita. O Senhor não rejeita a oração do seu povo. Não rejeita o seu povo quando, uma vez contritos, uma vez que se humilhem, que busquem em verdade, que se arrependam dos seus pecados, que buscam o Senhor de fato, unicamente a Ele, não serão rejeitados, mas encontrarão repouso, sustento,
alegria em meio a qualquer adversidade. O Senhor é o nosso piloto. O Senhor, se Ele estiver no controle da sua vida, da minha vida, da vida daqueles que se rendem a Ele, então estamos seguros. Mesmo em meio à tempestade, estamos seguros. Porque assim como os discípulos perguntam, quem é esse? Quem é esse? Esse que acalma tempestades e mares é Deus. É Deus. Não um Deus que nós criamos através de nossas mãos, da nossa mente. Não. Não é um Deus virtual ou um Deus de pedra, madeira, ouro, prata. É o Deus que tudo criou. O Deus eterno, o Deus soberano. Ele é o nosso Deus. E fala que nós temos livre acesso a Ele, porque Ele é gracioso para nos sustentar e nos amparar em todo o tempo. Deus nos abençoe, Deus nos sustente e que Ele nos ajude constantemente a sermos fortalecidos, que a nossa fé amadureça, que nós cresçamos, que nós estejamos deixando de beber leite espiritual para então nos alimentarmos de algo mais sólido, da Sua palavra a cada dia. E como cristãos sermos mais ousados, sermos mais úteis na seara do nosso Senhor Jesus Cristo. Até mais, até uma outra oportunidade, se assim nosso Senhor Deus nos permitir. Tchau, tchau.